Olá pessoal, está começando mais uma edição do Traçado das Artes, um programa produzido pelo Newslink TV. No Traçado das Artes você fica por dentro de tudo que há de melhor no segmento da arte do Ceará. Conversamos com personalidades do mundo da cultura e da arte para conhecer as histórias dos artistas e como funcionam seus processos criativos. Eu sou Laís Esmeraldo, estudante do 5º semestre do curso de jornalismo da Universidade de Fortaleza. Neste episódio, convidamos o jornalista, documentarista e pesquisador Roberto Bonfim para conversar sobre a sua trajetória e sobre alguma de suas produções. Roberto realiza filmes documentais voltados à questão social, cultural e educacional, partindo de uma perspectiva histórica social. Seus trabalhos são ambientados no estado do Ceará. Normalmente, os temas escolhidos buscam causar reflexões, dividir conhecimentos e, principalmente, honrar memórias, e até mesmo mudar o mundo, em suas próprias palavras. Além disso, seus documentários perpassam saberes diferentes, como pela antropologia, sociologia e arqueologia. Roberto, seja muito bem-vindo ao Traçado das Artes. É um imenso prazer contar com você aqui hoje. Bom, é uma satisfação minha de participar desse programa. Muito obrigado. E Roberto, para darmos início à nossa conversa, qual foi o seu despertar para essa arte do cinema documental? Bom, tudo começa na família. Eu sou do clã do Antônio Vicente Mendes Maciel, vulgo Antônio Conselheiro. Meu tio bisavô foi Godofredo Maciel. O outro irmão dele, tio-avô também, na verdade tio bisavô, foi o Júlio Maciel da Academia Cearense de Letras, também um dos príncipes poetas cearenses. De forma que minha avó, paterna e materna, as duas eram professoras de história, minha mãe foi professora de história, então eu me envolvi muito com a história, não é? Eu era um bom aluno de história, péssimo em matérias exatas, e daí, evidentemente, no ensino fundamental e médio, eu comecei a desenvolver esse interesse maior por história. Nós fazíamos em casa teatro, fazíamos historinhas no caderno, então eu acho que esse meu despertar inicial foi nesse momento de ter no sangue e depois desenvolvido no decorrer de minha vida, impulsionado por essas pessoas, né? Esse lado documental, né? Interessante. E quais foram as suas principais influências que tocam o seu trabalho? Assim? Qual é a influência nos documentários? Qual é a sua... Engraçado falar em influência, porque muitos documentaristas falam em outros documentaristas, né? Eu sempre fui um pouquinho diferente. Evidentemente tem o Padilha, tem outros importantíssimos no Brasil e no mundo. Mas eu acho que a minha grande referência foi a nossa história mesmo, a nossa história do Ceará. Em ver que nosso povo, na sua grande maioria, ela não dá a devida atenção à história material e imaterial, não é? Os prédios, as histórias de família, as histórias das ruas, as histórias de quem fez a história. E a história nasce na nossa casa, inicia na nossa casa. Então, por perceber isso, eu comecei a estudar, a ler muito, né? Na Biblioteca Pública, Academia Cearense de Letras, Biblioteca da Academia, Instituto Histórico, né? Que são lugares importantíssimos para o saber de quem quer ter esse conhecimento mais aflorado. E eu fiz isso, não é? Então, a minha inspiração maior, eu acredito que foram esses institutos, essas academias, e essa vontade de uma certa forma, tentar deixar algum legado, né? Na verdade, em primeiro momento, adquirir conhecimento. Eu acho que tudo começa por a gente querer conhecimento. E, poxa, isso aconteceu assim? Como era isso aqui? O pega-pinto do Mundico, a primeira vai na Praça do Ferreira, Pierre Temberge era um do Icó, que ele construiu o primeiro teatro do Ceará, que é o Teatro da Ribeira, em 1860, não é? Era médico francês e ficou aqui até a sua morte, não é? Poxa, por que esse cara veio para cá? Não é? Então, assim, essas histórias todas me fizeram, evidentemente, do Ceará, me fizeram me inspirar em produzir.
Muito, muito interessante. E assim, você se descreve como jornalista, documentarista e pesquisador. Não, eu me escrevo como um cearense interessado em deixar algum legado. Como é que isso apurou o seu olhar para identificar histórias, o assunto dos seus documentários? É interessante você falar nisso porque, na verdade, você tem razão. O jornalismo, que é o jornalismo de pesquisa, né, mais aprofundado, que eu tenho como um grande mestre, o próprio Lira Neto, que foi meu professor, Juarez Leitão, Batiste Lima, Flávio Leitão, Abelardo Fernando Montenegro, que escreveu Psicologia do Povo Cearense. Todo cearense deveria ler esse livro, Psicologia do Povo Cearense. É um ensaio sobre o que nós somos cearenses, não é? Então, essas pessoas, esses intelectuais me fizeram me moldar, não é? Em busca desse conhecimento. Será que eu estou respondendo a tua pergunta? No sentido de traçar um conhecimento que até então eu não tinha. É meio que respondendo a pergunta anterior, não é? Mas eu acho que esse é o processo, né? De construção até de ideias. Porque a partir do momento que você conversa com um especialista, um historiador, que eu não sou historiador, todo mundo me confunde com historiador, bom, enfim, tu é um historiador, né? Mas você é um jornalista, você é um documentarista, você é um antropólogo, sem ser antropólogo, como Abelardo Fernando Montenegro, me escrevo como uma pessoa da sociologia também. Claro, eu acho que todas essas ciências estão, se fundem em um só conhecimento, que é o querer deixar um legado, certo? Então, assim, independente da formação, independente desse viés, ou melhor, dessa linha condutora que foi o jornalismo inicialmente, depois passando a pesquisa documental, porque sou pesquisador também, e depois outras ciências, me fizeram realmente me moldar a ponto de me deixar mais curioso. Eu não sei de tudo, pelo contrário, todo dia eu estou aprendendo alguma coisa. E essa questão de apurar o olhar para o inusitado, assim, o que as pessoas não veem. Como é que você conseguiu identificar? Como é que você está conseguindo identificar esses assuntos assim no pequeno, assim? Larissa, é muito relativo. Eu acho que eu sou meio... todo mundo chega e diz assim, Bonfim, como é que tu... Chegou nessa ideia? Como é que você chega nessa ideia? Primeiro, evidentemente, começa por uma ideia, mas como é que a luzinha acende? Numa conversa, como a gente aqui. A gente está conversando sobre um determinado tema. Bonfim, você sabia que esse líquido é um mocororó? Assim, mocororó. O que é mocororó? Não, era uma bebida indígena feita com caju. Isso é um ponto de partida para obter mais conhecimento sobre o que é mocororó, por que o nome mocororó, como é que eles produziam. E aí, faço até uma analogia direta a um projeto nosso de 2009, salvo engano, chamado Charqueadas, que foi a primeira atividade econômica do Estado de Ceará. E essa atividade econômica do Estado de Ceará tem como a carne de charque, que não é a carne de sol, é um outro processo de conservação, que eu fiquei interessado. Eu fazia parte, sou um dos fundadores da Confraria Chapéu de Couro. São cearenses, homens e mulheres que se reuniam uma vez ao mês para discutir as questões de nosso estado, do nosso folclore, em especial do Ceará, do Nordeste cearense. E surgiu essa conversa sobre a charqueada. Charqueadas, mas esse nome é árabe, como é que chegou aqui? E nós fomos grandes produtores por conta do sal. E aí me deu, eu vou buscar esse conhecimento. E esse conhecimento a gente busca onde? Nas bibliotecas, não é? Nos estudiosos que têm uma especificidade em cima desse determinado tema, de um determinado tema, não é? Então, assim, ele nasce exatamente em qualquer momento. Parte da curiosidade, né? É uma curiosidade que eu acho que pode ser uma cachaça. Minha família de redenção, meu bisavô, meu bisavô produzia cachaça e essa cachaça desapareceu. Tinha uma produção artesanal de um determinado momento, de uma determinada forma. Eu fui há poucos dias atrás para o Hotel Vale das Nuvens, do grande patenteador cearense, o Joaquim Caracas. E lá ele descobriu, por conta de uma carta do seu avô, olha só, que estava com uma tia-avó, e entregou agora, do começo do século passado, que lá em Guaramiranga, produzia borracha e vendia para Michelin, o avô dele. Como assim, Guaramiranga?
E de onde é que vinha esse látex? Mas cadê essa borracha? Nós não temos seringueira. Da mãe de Soba. Então, são histórias como essa que eu acho curioso e que a grande maioria dos cearenses não conhece, que eu trago à luz à sociedade. Como todos os outros historiadores que trazem Só que a literatura, que é o livro dos livros, conhecimento dos conhecimentos, está no papel. Hoje, infelizmente, nosso público não lê. Então, o documentário, ao meu ver, que está aí nas redes sociais, é um chamariz para os livros. Porque o documentário é uma pincelada da história. De algumas verdades que não se fundem numa verdade absoluta, como eu falei antes. Mas busca conhecimento nos livros, busca conhecimento em pessoas, sabe? Em histórias. Então, esse documentário buscou informação sobre um determinado tema que consta nos livros. Então, a pessoa que assistiu, poxa, eu vou atrás desse livro aqui para obter mais conhecimento. Então, é assim que se dá essa criação de algum tipo enfim, de um viés, de uma determinada história. E você acabou de falar que essa geração, ela não lê, né? E quais são, assim, além disso, quais são as outras dificuldades que você encontra na sua trajetória, ou então que são dificuldades constantes, que aparecem em todos os documentários? Como é que funciona isso aí? Dinheiro. Ok. É uma pergunta bem óbvia, né? Infelizmente, por mais que a gente tente falar que o cinema deu é uma utopia. Por favor, é uma utopia. É uma utopia. É uma grande, eu não vou dizer mentira, mas um grande sonho, que um dia a gente chegar ao nível, né, de países com cinema, não somente documental, mas o cinema de uma forma geral. É o dinheiro, é quem financia. Porque, por exemplo, eu sou totalmente contra a forma que existe hoje de incentivo à cultura. Tanto a lei Rouanet como a lei do Mecenas aqui do Estado do Ceará. São alguns pontos, não são todos. Por quê? Veja só, você entra numa disputa, né, num certame de disputa, você ganha. Seu projeto é muito bom, você ganha uma carta de crédito. Essa carta de crédito, você passa uma seleção monstruosa, essa carta de crédito não dá segurança para ti que você vai realizar o teu trabalho, porque você tem que buscar ainda o patrocínio. Aí é onde o bicho pega. Porque eu, empresário, eu vou financiar aqui o trabalho da Laísa. Laísa é famosa no Brasil todo, bonita, vai atrair mais a atenção dos meus clientes para a minha empresa. Roberto Bonfim só trabalha lá no Ceará. Então, assim, é uma satisfação que os governos dão para nós, produtores. Ajuda, de uma certa forma? Ajuda, não tenha dúvida. Agora, eu acho que poderia ser diferenciado para quem está começando, para quem não está começando, não é? Existem alguns termos diante desses editais que poderiam ser mudados. Por exemplo, eu tive que devolver 15 mil. Aí, como assim, Bonfim? Teve que devolver? Não, eu, Roberto Bonfim, quis devolver 15 mil reais, ou foi 12 mil reais, no projeto Vestígios Peculiares Cearense, em 2019. Projeto de 2016, olha só a distância, né? Se for para sobreviver, o cara morrer de fome para poder produzir depois de 3, 4 anos, né? E naquele momento, no edital, não deixava margens para que eu pudesse justificar aquele valor que eu iria gastar numa alimentação no interior, no meio do sertão. Por que isso? Porque eu teria que conseguir 3 empresas de alimentação no interior, ou aqui em Fortaleza, mas de preferência no interior, porque o edital manda isso, com certidão negativa adimplente federal, municipal, estadual. Não tem como. Aí, ou eu enrolo, ou sou corrupto, e pego esse dinheiro e faço alguma gambiarra, ou devolvo de uma forma correta, que o dinheiro não é meu, o dinheiro é do povo. Certo? E eu devolvi. Fui o primeiro a prestar contas, o único documentarista, o único produtor cultural que devolveu o dinheiro para o erário cearense. Até hoje fui eu. Eu bato no peito porque é difícil você ver isso. É difícil. Então, a maior dificuldade, respondendo definitivamente a sua pergunta, são exatamente as questões financeiras. Por isso que muitos dos meus projetos se voltaram para a área privada. Vamos agora para um rápido intervalo e já voltamos com mais.
até onde você pode ir, até onde você deseja alcançar, seja qual for o destino. Estar em primeiro é o maior desafio. E quando o assunto é educação superior, a Unifor é a primeira. Em professores, na tecnologia, no campus, nos esportes, na arte e no mercado. Pois já que você é o único, seu destino é ser primeiro. Faça da Unifor seu pódio. Unifor, sempre a primeira. Retornamos com mais um episódio do Traçado das Artes. Hoje estamos recebendo o Roberto Bonfim, jornalista, documentarista e pesquisador. E agora vamos falar um pouco sobre as suas produções. Roberto, como é que nasce um documentário seu? De onde vem a inspiração? E se você tem algum projeto que tenha te surpreendido positivamente, que você considera um divisor de águas na sua carreira? Bom, a criação, como disse antes, é instigada por uma conversa, não é? Por uma leitura, não é? Por uma história que eu ouvi falar, não é? E daí nós vamos buscar esse conhecimento maior para que a gente possa ver se é interessante ou não documentar. Na verdade, tudo é interessante documentar, né? Para deixar algum legado. E o que mais que você falou? Você perguntou? Um projeto seu que tenha sido um divisor de águas na sua carreira. Eu acho que o divisor de águas são todos. Porque é como pai e mãe. Eu acho que todo filho, a gente tem amor por todo filho. Evidentemente tem uns que se destacam por conta de uma aventura mais interessante, por conta de uma dificuldade ou por conta de uma história que nos traz mais desejo de evidenciá-la, né? Como foi o Ceará Francês, esse filme que produzimos há pouco tempo e que está sendo transcrito em francês para levar para a França. Muitas histórias interessantes, mas eu posso também colocar aqui as charqueadas. Nós fizemos uma expedição do Icó a Aracati a cavalo, todos os dias andávamos ou cavalgávamos a cavalo 20 quilômetros, então uma história muito interessante, né? Mas, como eu disse antes, eu acho que todos os filmes são como filhos, não existe um. E um divisor de águas, acho que todos são divisores de águas, porque todos têm uma determinada vontade de fazer, um determinado, entre aspas, sacrifício de fazer, dificuldade de fazer, mas no final dá tudo certo, então isso é muito legal. E falando em Ceará Francês, né? Que ele revela esse elo pouco conhecido entre o Ceará e a França. Como é que esse documentário ajuda a compreender o legado francês no Estado e a relevância para a formação cultural cearense? Pois é, a gente deve muito aos franceses, culturalmente falando. Principalmente um personagem muito especial que foi o Pierre Tembege. Pierre Tembege foi médico francês que antes de chegar ao Ceará passou por Recife e Recife chegou ao Icó. E do Icó queria transformar, segundo um jornal, salvo engano, o nome do jornal é Pedro II, de 1861 ou 62, tinha o título Icó, a Paris do Sertão. Porque ele queria transformar aquela sede daquele município em uma Paris. Tanto é que os boulevards, as avenidas com arte nouveau, rococó, que é muito grande, o artesanato hoje do Icó é o rococó. E temos aí o palácio, na verdade, o teatro do Icó, que é a Ribeira dos Icós, que é o primeiro teatro do estado de Ceará. Mas ele foi mais longe ainda, porque ele escreveu os primeiros livros em fontes primárias sobre a história do Ceará, Pierre Tembege. E que seu filho, depois de sua morte, lançou 3 exemplares desse livro, que agora não me recordo, peraí. Bababá sobre a história do Ceará. Então, assim, foi uma pessoa muito importante para outros historiadores que vimos depois, tendo ele como fonte primária, de estudo de fonte primária. Então, assim, é muito importante para a nossa história esse primeiro aspecto, na verdade, segundo aspecto. Porque o primeiro aspecto desse trabalho documental, que ele já vem há 10 anos, a gente tentando produzi-lo, e conseguimos, ano passado para esse ano, é a Serra da Ibiapaba. Os franceses ficaram lá 100 anos. Depois da
da derrota da França equinocial no Maranhão, muitos franceses subiram a serra, né? E ficaram ali em Viçosa do Ceará. Não é? Então, Viçosa do Ceará é meio que afrancesada, embora a arquitetura ela não é parecida com o do Icó, é uma arquitetura mais portuguesa. Mas alguns costumes e famílias foram formadas, como a família Fontinelli, com 2 L ou com L só depois. Né? E depois, já no século XIX, nós temos a Belle Époque, aqui em Fortaleza, os 20 anos da Belle Époque do século XIX, mais 40 do século XX. Esses 20 anos iniciais têm como ponto primordial a influência na nossa intelectualidade. Né? Primeiro com a Academia Francesa, né? Com a inspiração das academias francesas de literatura. Depois vem a padaria espiritual, que antecede 30 anos antes da Semana de Arte Moderna, de 22, né? Nós, cearenses, antecipando. E depois chega a Academia Cearense de Letras, que é a primeira academia de letras do Brasil. Então, todas essas academias, né, esses institutos, enfim, esses movimentos poéticos, intelectuais, literários, eles têm influência francesa, de escritores franceses. Né? Uhum. E antes de chegar no século XX, nós temos nada mais, nada menos, e começo do século XX, a influência na arquitetura de Fortaleza, né? O traçado xadrez, como Paris. Né? Nós temos também os boulevards do Imperador, boulevards depois do Manuel, enfim, do Caxias, enfim, esses boulevards. E a própria terminologia, o que eles falavam, tinha muitas frases e palavras afrancesadas, não é? E, evidentemente, fora os trajes, as roupas, os costumes. Tanto é que os cabroeiras, que eram as pessoas maltrapilhas, muitas delas vindo da seca, eles eram retirados do centro de Fortaleza para que a beleza daquela Belle Époque, né, da questão afrancesada que existia, né, em Fortaleza, fosse mais evidenciada. Então, houve também essa questão social muito triste para a nossa história, mas isso é uma realidade. Fora também alguns prédios, salvo engano, o mercado dos peixes, né, que é aquele mercado que ora um está na Aerolândia e o outro ali próximo ao centro, que é o mercado dos Peões, né? Eu salvo engano, aquela arquitetura ali, arquitetura não, os ferros são franceses, a arquitetura é de outro país, salvo engano, não estou afirmando. Uhum. Enfim, por conta de tudo isso, sim, os franceses foram muito importantes e esse filme vem evidenciar isso. E agora, contemporaneamente, a gente fala desses novos franceses que chegam com inovações, principalmente com as questões da energia eólica e solar. E falando nesse legado europeu, você está produzindo um documentário também sobre outro país, né, que deixou sua influência aqui, que é o Ceará italiano. Uhum. Né? Então, de onde vem esse desejo de mostrar essas raízes europeias do estado do Ceará? Por que é tão importante a gente reconhecer esses laços? Na verdade, eu começo lá com os neerlandeses em terras alencarinas. Né? Os neerlandeses, os holandeses, como queiram, né? Porque tem a Holanda do Sul e a Holanda do Norte. São, salvo engano, 12 ou 15 províncias dos Países Baixos. Né? Mas todo mundo só fala da Holanda porque essa Holanda tinha a Companhia das Índias Ocidentais, que era uma companhia muito rica. Né? Quem veio para cá foram eles, não foi o governo holandês. Né? E começamos aí nesse momento. Depois eu passei a pensar nesse ser pré-colonial, que é exatamente nossas raízes, do nosso indígena, do nosso silvícola. Tem antropólogo que não gosta dessa palavra não, silvícola, da selva. Nós não temos selva? Temos selva sim. Então, eu busquei esse ser. Né? O negro ainda está pendente, porque eu ainda não consegui produzir. Mas eu tenho um projeto muito bonito também, antes de falar no italiano, que é o Ceará Negro. Esse Ceará desse negro que foi importantíssimo para nós cearenses também.
né? Em todos os aspectos, incrível que pareça. E aí fala para um outro momento. Mas o italiano também deixaram sua marca, mas no final do século XIX, começo do século XX, esses italianos chegam no Brasil atrás de emprego, desempregados, principalmente depois da Primeira Guerra, em meados da Segunda Guerra. Depois chegam os ítulos cearenses ou ítulos brasileiros, que são esses descendentes dessas primeiras famílias. Aí já tem uma outra formatação, né? Muitos deles não falam italiano, mas têm costumes italianos. E por último, há 15 anos atrás, chegam os italianos próprios, né? Que vêm trazendo inovação, empresas, compartilhando saberes com nós cearenses. Então, essa ideia é muito parecida com a dos franceses, mas com uma distância histórica razoável, nos chamou muita atenção, como o do Ceará Negro, que eu estou louco para produzir. É um projeto muito lindo que vai sair, um dia sai. E Roberto, um de seus vídeos que é muito especial, creio que seja para você, é sobre o Museu Tertuliano de Melo, do qual hoje você é diretor, né? Então, nele você fala que é um lugar de pertencimento para o povo de Ibaretama. E você diz também que é onde o passado se faz presente e que o tempo, quando bem guardado, nunca morre. Qual é o sentido que esse museu assume na sua visão de memória e de pertencimento? E por que ele se tornou um tema tão importante de seus vídeos, além da importância do Tertuliano de Melo Neto, né? Tertuliano de Melo Neto foi o grande criador desse museu, que fica em Ibaretama, na fazenda Coité, no distrito de Pedrical, em Ibaretama. Ele, menino, corria atrás de novidades, muito curioso, e ele começou a colecionar pedras, essas pedras líticas, lascadas e polidas, muitas vezes doadas, né? E chegou um momento, e claro, ele também colecionando artefatos históricos, né? Então nós temos um museu Tertuliano de Melo dividido em duas partes, histórico e pré-colonial ou pré-histórico. E ele começou a pensar, depois dos filhos grandes, depois de muito tempo, netos nascidos, ele, poxa, eu vou fundar aqui um museu. Até então o neto não tinha apoio de ninguém, só dele mesmo, e da família, que evidentemente abriram as portas da fazenda Coité para ele, não é? E aí ele começou a ser o grande guardião e trazer a memória e o pertencimento do povo de Ibaretama que fosse conhecido no Ceará, e depois no Brasil e depois no mundo. E com o advento do projeto Vestígios Pré-Coloniais Cearenses, que nós o convidamos, nós nos aproximamos mais ainda e ele se tornou meu amigo e irmão. Então, esse projeto, desde 2017, ele está aí, está acontecendo. É um museu que tem como prioridade a arqueologia social inclusiva, que você inclui a sociedade. Evidentemente, nós temos inúmeras dificuldades, principalmente a financeira, mas estamos lá, honrando a família Melo, honrando o Neto Melo, nosso criador, e principalmente honrando o povo de Ibaretama. É isso que eu falo, a questão do pertencimento, que nasce na sua casa, na minha casa, e a gente dá a devida importância para a nossa família, sabe? O que nós somos hoje é porque já foram lá atrás, pode ter certeza. Somos o que somos hoje, o que foram lá atrás por nós, sabe? E esse legado, essa importância do museu é porque a Serra Azul é um grande iceberg a ser explorado ainda. Com o advento próximo ano do curso de arqueologia pelo UFC, nós temos como ideia criarmos alojamentos em uma área de pesquisa que ainda não foi pesquisada de forma profunda. Nós somos um museu reconhecido pelo INFAM, pelo IBRAM, pelo mapa de museus do estado de Ceará, mas nós não temos nenhum sítio catalogado, porque para catalogar tem que trazer um arqueólogo, tem um processo, tem que ter dinheiro, mas esse projeto continua. Quando nós fomos morar fora do país, nós levamos esse projeto para a Europa, né? Para 2 países, né? Portugal e Espanha, né? E no Brasil ele já é conhecido, porque grandes arqueólogos passaram pelo Museu Tertuliano de Melo, por Ibaretama. Então, assim, a minha liga com o Museu Tertuliano, hoje como diretor,
continuar levando esse legado do Neto Melo, porque museu não é lugar de coisas velhas. Museu é lugar de memória. Museu é lugar para a gente lembrar do que fomos e do que nós não podemos ser esquecidos. Então, esse trabalho que a gente faz é isso. Por exemplo, agora nós vamos lançar Os Poetas da Serra Azul, projeto produzido pelo Museu Tertuliano de Melo, que são 5 distritos no município, as escolas até o 9º ano. Cada 9º ano, os alunos escreveram poesias que foram selecionadas e o museu está patrocinando o primeiro livro de antologias poéticas do município. Então, isso é pertencimento. Olha aqui, ó. E eu não sou de Baretama, viu? Mas amo aquele povo, amo a Serra Azul e aquele local que há de ser ainda pesquisado muito mais. E com essa relação entre memória, narrativa e história, nós encerramos o episódio de hoje do Traçado das Artes do Newslink. Roberto, muito obrigada pela sua presença, nós agradecemos muito. Eu que agradeço, é uma honra para mim voltar para esse lugar aqui, a Unifor, onde eu passei, é muito minha honra. E parabéns pelo programa, vamos à frente. Pertencimento.